Então, vou iniciar, né, a live de hoje, as apresentações. Hoje a gente vai falar sobre tecnologias digitais para a educação. A satisfação ter o professor George, um grande parceiro, amigo aí, da jornada de transformação digital na educação. A gente já se conhece há alguns anos, graças a Deus, um irmão em Cristo também. E a gente sempre foi procurado, né, trabalhar nesse processo de transformação digital, principalmente para estimular os alunos a um aprendizado de forma inovadora, um aprendizado que não se prende ao conceito de sala de aula tradicional, até porque o aprendizado, né, o processo de aprendizado e a criatividade não está limitado a quatro paredes, né? Não está limitado ao conceito de sala de aula tradicional. Então a gente tem que ver tecnologias digitais para transformar cada vez mais, criar ambientes, oportunidades, ambientes criativos de aprendizado. E em meio a tudo isso que a gente está vivendo também, né, no cenário de pandemia, a gente vê a necessidade cada vez mais forte de procurar criar esses ambientes e estimular não só os alunos, mas também professores, colegas, a utilizar essas tecnologias digitais e, com certeza, tem ajudado bastante a mitigar os problemas que a gente tem de aprendizado nesse cenário presencial que, no momento, está sendo impossibilitado devido à pandemia, né? Mais uma vez, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e outros estados também adiou o retorno às aulas, né? Para o dia 31 de julho, no final desse mês, foi adiado para eles verificar a oportunidade de retornar às aulas presencial. Então a gente está passando por esse momento de transformação e adaptação. A gente iniciou um processo, né, professor? Eu já vou abrir para ele fazer as apresentações dele, né, e iniciar já com essa provocação. A gente iniciou o processo de transformação digital já há um tempo, né, alguns anos, mas agora, obviamente, foi acelerado por esse momento de pandemia. Mas antes de a gente falar do processo de transformação digital, a gente precisa primeiro falar das tecnologias que não são digitais. Esse é o primeiro ponto de partida da gente para a gente começar essa conversa de hoje, até a gente chegar nas tecnologias digitais e todo esse processo de transformação para a educação. Boa noite, professor Jorge. Fique à vontade. Pronto. Consegue me ouvir, Jorge? Tá conseguindo me ouvir? Consegue ouvir? Boa noite, boa noite. Boa noite a todos também que estão assistindo. Estou só ajustando aqui. Infelizmente, eu queria muito partilhar essa tela, porque quero muito agradecer, tá? Tô ouvindo. Tá conseguindo ouvir também? Tá ouvindo também? Tranquilo? Agora sim. Tem um atrasozinho. Tem um atrasozinho aqui, aí por isso que realmente fica difícil assim. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Eu não sei se está conseguindo ouvir agora. Está conseguindo ouvir? Tô. Pronto. Perfeitamente. Ok, estava dando um atrasozinho aqui. Vou até reduzir aqui o som, que está saindo aqui um repeteco. Mas aí, no caso, é o seguinte. Muita gente está realmente com a mão na cabeça diante da pandemia, pensando, né? Como é que eu vou fazer, né? As crianças vão permanecer até dia 31 de julho, né? Que já foi dado essa informação. Não vai haver volta às aulas, não vai haver aulas presenciais em Pernambuco.
Então, como fazer, né? Como atuar? As provas já estão sendo organizadas para serem digitais. E como a gente se acostuma com o que hoje muita gente está usando, né, o termo novo normal, né? Eu acho o seguinte, pelos muitos tempos, eu acredito que a gente já trabalhava nessas ideias, né, de como mudar, né, de como trazer, na verdade, a condição de você poder trazer educação de uma forma segura, de uma forma que realmente retenha resultado, e ao mesmo tempo trazer a inclusão digital, que esse é um dos focos principais. A gente sabe que a gente está entrando numa área de tecnologia, mas o Brasil até alguns anos atrás era um país de maior porcentagem de analfabetos, né? E hoje a gente vê que são pessoas que estão sendo mergulhadas imediatamente, é como se fosse um choque térmico, né? Tem que se acostumar com isso, porque agora é assim. Tá? Tem que ver isso do jeito que está, porque é desse jeito que tem. Não tem como fazer diferente. Então, eu vejo muitos pais que realmente estão se aperreando muito, se estressando muito, pessoas que ficam entrando em contato com as escolas, né? E eu fico ouvindo certas falas de alunos que dizem: eu não consigo aprender nada no EAD. E agora não tem recurso, né? Tem muita gente em sala de aula que falava isso: eu não tenho condições de aprender pelo EAD. Só que agora eu não tenho como fazer, né? Né? Tá acontecendo. O que é que eu penso? Né? O que é que eu penso quanto a essa questão? Eu acho que o mundo gira e nós temos as ferramentas. O que mais propício seria podermos ensinar essas ferramentas, poder passar essas ferramentas e até globalizar no bom sentido, eu gosto de usar sempre esse termo, trazer o que é bom do mundo para ser utilizado em nossa cultura. A gente não pode trazer toda a cultura do mundo para nós. A gente tem uma cultura própria também. E há algumas culturas que são incompatíveis. Mas existe a necessidade. Está travando? Está tudo bem? Boas práticas, né? Isso. Tem que aproveitar as boas Temos práticas, que aproveitar né? as boas práticas e temos que também fazer isso frutificar. Então, na minha opinião, trabalhar com a ideia, né, se você já me permite, falar de algumas tecnologias. Existem diversas tecnologias que nem são digitais e que são poucas pessoas que estão implementando. E eu acredito que trazer tecnologias para a educação, hoje mais do que nunca, é essencial. Fazer com que essas tecnologias se tornem também tecnologias digitais ainda é caro, porque hoje em dia o jovem praticamente entende muito e se desenvolve muito fácil com os sistemas operacionais. São nativos, né? São Como a gente nativos. costuma dizer, já são... A gente chamava que... eu sou da chamada, né, que eu nasci em 72, o pessoal chama que eu sou a geração X, né? Quem nasceu depois dos anos 90 é a geração Y, né? Hoje, quem nasceu de 2000 para cá, né, 2010, 2008, o pessoal já está dizendo que é a geração touchscreen. Que é fácil demais, muito fácil. É a geração do... Professor Cláudio aí, coordenador da ETL por Digital, seja bem-vindo. Está por aí nos acompanhando. Massa, graças a Deus. Que venham outras. Olha, é um assunto muito propício e importante, né? Mas você posso adiantar quanto às tecnologias não digitais, para a gente poder falar, antes de falar das tecnologias digitais?
Com certeza. Aí a gente tem, né, essa introdução sobre as tecnologias digitais, mas antes a gente precisa entender as tecnologias que não são digitais que podem ser utilizadas, né? Isso. As tecnologias não digitais, eu até coloquei um textinho bem interessante para ler para vocês aqui, que é interessante. Falar da educação infantil. A gente tem que lembrar que hoje em dia, desde o pré até o pós-graduado, até as escolas de pós-doutorado, eles não estão tendo aulas presenciais, né? Então, todo mundo, desde o jardim da infância até o pós-doutorado, que quer estudar, vai se sentir obrigado a fazer uso de alguma tecnologia, né? Mas existem, como a gente está querendo passar essa informação, algumas tecnologias que não são digitais. Mas a educação infantil, quero começar por ela, é um momento mágico na vida das crianças. E é um momento para ela começar a experimentar, viver aprendizagem. Nesse sentido, é fundamental que os professores, e no caso, como quem está em casa serão os pais, busquem novos papéis no ambiente escolar. Facilitadores de aprendizagem é justamente isso que agora o pai e mãe, que antes confiava completamente na escola, agora tem que realmente ser agora o facilitador da aprendizagem por meio de abordagens pedagógicas. Tem até uma brincadeira, o pessoal fala, não, e o pai e mãe, que está agora auxiliando no aprendizado, vai receber certificado? Né? Mas não, a ideia realmente é que você, por consciência, está atuando na educação do seu filho. Isso é pátria educadora, isso é educação. A gente passou muito tempo aí ouvindo falar de educação, né? E quem fazia mais a parte do papel educador é somente o professor. Pai e mãe agora está fazendo parte e participando e trabalhando abordagens pedagógicas, por orientação da escola ou não, mas está sendo realmente papel importante na formação do seu filho. Seja ele do jardim da infância, ensino médio ou como for. Pode falar. Com certeza, né? Até, inclusive, jogos pedagógicos. Eu não sou professor infantil, né, da área infantil, mas por necessidade em casa também acabei me tornando esse facilitador que você falou. Não tenho qualificação para ser professor infantil, né? Eu sou bem humilde para deixar isso bem claro, porque realmente é uma especialização diferente, é uma formação diferente, né, para ser um professor de criança, e o perfil é diferente. Mas tenho aprendido muito como facilitador em casa, ensinando meu filho, junto com minha esposa também, tem ajudado bastante. A gente tem tido um grande esforço, né, para pensar jogos pedagógicos, fazer atividades que não necessariamente são conectadas, justamente para engajar mais eles nesse processo de aprendizado de forma criativa e lúdica. Isso. Né? E é justamente essa preocupação. Trabalhar a cognição de uma criança que ela está em formação de pensamentos, né? Você chegar numa escola já com pensamento feito, já com consciência já construída e ouvir algo, você vai ter realmente conclusões a serem tomadas. Você já tem um grupo de informações necessárias, mas a criança não. A criança ela está adquirindo essas informações. Na minha opinião, Clóvis, eu achei até uma falta de responsabilidade muito grande dos pais em deixar a educação exclusivamente somente para o professor, que não convive com aquela criança, né? E o pai e a mãe não participar dessa parte. Depois, quando ele diz, você me respeite, né, que a gente vê muito isso aqui em Pernambuco, você me respeite, mas o papel que a gente sabe que respeito se conquista, não se compra, né? O papel de respeito, esta pessoa não aderiu, não assumiu. Por quê? Porque simplesmente quando o filho, pai, me responde uma coisa, não, estou ocupado. Né? Sempre teve aquela questão, e hoje não. Hoje agora você dá a devida atenção, você para ouvir, você senta junto com seu filho, você vê a educação que ele está recebendo. Isso é muito bom. Eu acredito que isso aí é muito bom. Infelizmente,
alguns pais ainda não têm esta consciência, né? Ainda não têm essa linha de pensamento. Mas vamos torcer para que realmente comece a mudar. Beleza? Vamos começar a falar das atividades low tech. Irã chegou. Tudo bom, Irã? Obrigado aí pela presença. Esse daí é exemplo, viu? Falando de tecnologia, de tecnologia educacional não digital, tem uma chamada atividades low tech, né? Low tech, que é chamada baixa tecnologia, né? Para começar, todo professor de pedagogia trabalha com esse tipo de atividade, né? O que é essa atividade? É a atividade da cultura maker, né? É quando você utiliza a faixa etária da criança para despertar vivências, né? Quando você vai trabalhar tecnologias como criar historinhas com algumas coisas, né? Criando histórias, conversando, falando, né? Sobre algumas coisas, e pode ser utilizada a tecnologia com isso? Pode. Uma criança que já está começando a inclusão digital dela, pode ser incluída nessa tecnologia de baixa tecnologia usando o celular. Contando historinhas. Eu acho bem interessante alguns vídeos do YouTube que o pessoal fica lendo os gibis junto com os pais, né? Às vezes pai, filho, filha, fica lendo e como se eles representassem aquele personagem, né? E eles gravam aquele vídeo e deixam disponível no YouTube. Logo de início, eu acredito que, como muitas pessoas começaram, como uma brincadeira. E hoje está chamando a atenção de muitos pais que deixam as crianças lá assistindo e ficam assim impressionadas com o que vem. Isso é uma das coisas interessantes, porque não precisa de fazer uma coisa grandiosa. Um roteiro pequeno, né? Uma historinha curta. Se quiser brincar, tem muita gente que faz isso com bonecos, né? E cria histórias com aqueles bonecos. A gente já fazia isso quando criança, né? A gente pegava desenhos, pegava aqueles balões, fazia desenho, né? Criava histórias dizendo, olhe, você, bicho-papão, dava, né? A gente, menino que gosta muito da murro, dava murro em bola de festa. As meninas que pegavam bonequinhas, ficavam conversando boneca com outra. Então, olha, vamos começar a corrida, e fica como os carrinhos né, fazendo. Tem também aquele joguinho, aqueles bonequinhos de polícia e ladrão, que a gente ficava brincando de polícia e ladrão, criando histórias, né? Criando histórias. E isso estimula a criatividade da criança e vai trabalhando também a socialização, né? Hoje, se Clóvis não tinha formação de pedagogia, tem um bocado de coisa que eu podia mostrar para tu, que vai te dar uma formação de pedagogia vapt-vupt, tá? Mas isso é uma coisa essencial na pedagogia, tá? Minha formação também não é pedagogia, Clóvis sabe, minha formação é produção audiovisual, né? Mas quem tem filho, minha filha também faz, eu estudo junto com ela, a gente partilha conhecimento, gosto de ler muitos livros, então a gente acaba, né, colhendo toda essa informação pedagógica e sabe os limites de cada idade, né? Cada idade tem uma certa limitação. Você também não pode também forçar uma criança a uma cognição que outra criança tem, que outra criança de idade mais velha tem, né? Embora você de repente diz, meu filho é muito inteligente, aí força um pouquinho, mas de repente você, tem que se ligar também nessa questão. Beleza? Quer falar alguma coisa, Clóvis? Isso, para não sobrecarregar a criança, né? E procurar trazer essas ferramentas, essas tecnologias não digitais para a faixa etária correta, né? Para de repente você não estar usando uma tecnologia, né? Uma ferramenta que não seja adequada à faixa etária daquele estudante. Isso é fundamental. Muito bom. E aí, a gente chega no ponto agora de alguns usos criativos de tecnologia. Pode falar. Isso. Alguns usos de tecnologia de forma criativa, né? Então a gente tem essas que não são digitais, mas a gente tem as digitais.
E um bom exemplo disso é utilizar as redes sociais, né, que é uma coisa que já está no dia a dia da população. Então, muita gente não sabe, não conhece, por exemplo, que existem redes sociais educativas. Então, além de você poder utilizar as redes sociais já existentes, como o próprio Instagram que a gente está utilizando aqui para fazer live, por exemplo, passar algum conteúdo, né, compartilhar um conteúdo, ter um perfil, um conteúdo específico que você queira algo. Tem também o próprio Facebook, onde você pode criar grupos e outras redes sociais, como principalmente o YouTube, né, que é bastante utilizado para você aprender quase tudo hoje. Né, você consegue aprender bastante coisa, vários canais. Tem o YouTube Edu, que é voltado para a educação. Eu tenho um canal no YouTube, um canal que não é disseminar tanto conteúdo, né, com uma certa frequência, mas alguns conteúdos eu coloco lá, como palestra, alguns conteúdos especiais. Live, inclusive essa live vai estar lá logo mais, a gente vai deixar lá disponível para vocês no meu canal, no canal do Professor George também, e a gente vai compartilhando alguns conteúdos extras, porque a gente entende que a educação, né, é mais do que um espaço de 4 paredes. Então, além do espaço de sala de aula, a gente tem também esses outros ambientes de aprendizado que podem ser implementados e colocados conteúdos interessantes para enriquecer a formação desse aluno. Hoje, por exemplo, meu filho ele aprende no ambiente que é o Google Classroom. A escola que ele estuda tem um canal no YouTube também, onde são colocados alguns conteúdos extras com algumas atividades, além da aula remota, né? Aula online ali com o professor, no caso dele é uma professora, e tem a aula todo dia pela manhã, e aí são passados conteúdos e disponibilizado essas informações. Tá? Além toda essa quantidade de informações que a gente tem as plataformas específicas adotadas por cada instituição. Muitas delas estão adotando o Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, integrada com o YouTube, adotando o Zoom, e algumas outras estão adotando algumas plataformas específicas. Por exemplo, na instituição que eu trabalho, de ensino superior, eles têm um contrato de prestação de serviço com a plataforma Blackboard. Blackboard é uma plataforma dos Estados Unidos, né, onde tem contratos mundiais, e é uma grande plataforma também para fazer esse gerenciamento de conteúdos e integração com os professores e os alunos. Então, tem essas plataformas, tem as redes sociais da instituição, tem as redes sociais dos professores, né? Uns usam mais, outros usam menos, né? O canal ou não. Não precisa ser YouTube, isso também é importante falar. Né? Muitos professores ficam assustados. Meu Deus, e agora? Eu vou precisar ser YouTube? Não, calma. Não é que você vai precisar ser YouTube. Você pode colocar alguns conteúdos lá, que são interessantes, vídeos curtos, e depois, se você se sentir mais à vontade de colocar vídeos maiores, palestras, conteúdo com a quantidade de duração maior, mas não necessariamente você precisa ser YouTube. E se você não se sentir à vontade, você pode incluir na sua prática, né, alguns canais de referência, canais já existentes, fazer parcerias com alguns canais e divulgar aqueles canais que vão te dar suporte e apoio para você disseminar mais conteúdo e proporcionar essa oportunidade para o aluno aprender mais do que na sala de aula, mais oportunidades de aprendizado, né? E ainda existe outro item importante que é o site, né? Tem professores agora, hoje mesmo nessa live eu estou lançando aqui meu site, né, que é o clovisrocha.digital, onde eu estou organizando todas essas redes sociais que eu tenho, parceiros, canais, algumas informações de metodologia, práticas, né, que eu adoto, o ensino híbrido e algumas ferramentas que eu utilizo, inclusive o OpenRedu, que é uma rede social educativa. Existem várias redes sociais educativas, e uma delas que é aqui do CIM, do Centro de Informática da Universidade Federal, né, tem o OpenRedu, que é essa rede social educativa bastante conhecida lá no Centro de Informática e bastante utilizada já em algumas escolas, né, inclusive a Escola Militar do Recife já utiliza, e outras instituições. Então, é uma gama de ferramentas, né, digitais, de oportunidades. Isso gera para a gente também, professor, oportunidades de aprendizado, né? Formação,
né? A gente sabe que é necessário, professor, estar em uma contínua formação, não necessariamente um mestrado ou um doutorado, mas principalmente, Tem que né, estar. desenvolvendo essas habilidades e Tem que estar competências sempre amolando para o poder machado, né? se manter atualizado e passar para o aluno, né? E aí também não é só responsabilidade do professor, né, da professora, responsabilidade também da instituição, e tem que dar essa preparação e essa formação para os seus educadores. Não é isso, professor Jorge? Verdade. E você estava falando justamente de um dos pontos que eu estava realmente aqui já registrado. Então já falou, já falou justamente porque assim, por mais que muita gente utilize tecnologias, inclusive com filmagens, como você mesmo disse, não precisa ser um youtuber, né? Mas utilizar tecnologias, por exemplo, tem tecnologia de aprendizado com objetos com sucata. Tem gente que faz isso, mas faz para si. E por que não filmar com seu celular e coloca o vídeo lá no YouTube? Não precisa ser um grande, né, um grande comunicador. Apenas como se você já estivesse falando. Uma das tecnologias, inclusive do ETE, que está sendo modificado, a gente soube nessa reunião de ontem, né, é que as aulas, atualmente, os professores vão dar aula muitas vezes, e eu sou um dos analistas, trabalho com a parte da edição também. Tem professores que chegam lá falando assim, ó, assustado com a câmera. E o que a gente está tentando fazer é com que a aula ela seja mais prática possível. A gente fale como se estivesse falando com uma pessoa, como a gente está falando aqui, né? Estou falando, na verdade, olhando para uma câmera, mas estou vendo essa pessoa. Então, preferivelmente, que essa fala, essa conversa seja o mais natural possível. E sem precisar daquele, tem que ter cuidado com isso, levanta a cabeça, cuidado com a iluminação, tal. A gente tentar fazer isso de uma forma, e a gente sabe que para produzir um bom trabalho, claro, precisa de todas essas regras. Mas se a gente puder facilitar, principalmente colocando na frente de uma câmera, que é o que está acontecendo agora, professores que não têm ainda, não têm um preparo para falar para uma câmera, eles falam numa sala com 40, 60 alunos, mas para uma câmera só, tem realmente uma certa dificuldade, uma trava, que acontece. Isso é normal, né? Você está falando, mas não está falando olhando no olho do aluno, como realmente a gente já tem acostumado, a gente tem esse costume. Tu já dá aula já há um tempão medonho, né? O Irã, que está também aí, também já. A tia Isa, que acabou de entrar, seja bem-vinda. Né? Ela também é uma educadora, palestrante, é excelente, entendeu? Essas pessoas já olham direto no olho. Mas falar diretamente com câmera, diferente da tia Isa, que já está acostumado com câmera há muito tempo, né? Ela é uma youtuber agora, né? Está com um canal, está com um site novo aí lançado também, a tia Isa. E o Clóvis também lançando agora o site dele, para todo mundo conhecer esse trabalho. Isso é muito bom, isso é muito importante, né? Para que a gente entender. Mas fazer com que sentido? O pessoal cria muita coisa, mas falando daquilo que você falou, a criação do blog, né, esse contato, criando o próprio professor ter essa possibilidade de orientação, você que já foi um passo mais além, criando o seu site, né, Clóvis, tendo essa possibilidade de dar conteúdo, dos alunos terem o seu endereço para poder colher a informação. Você já é há muitos anos educador, né, um facilitador do conhecimento, e isso é muito interessante, muito bom. Né? A ideia da fotografia também é muito importante na área da educação, e é uma tecnologia que hoje envolve muito facilmente o seu celular. Né? Então, criar com a fotografia uma história em quadrinho, também trabalhar a ideia de identidade, percepção de fisionomia, sentimentos, isso é muito importante e desenvolve também a visão crítica do aluno. O que é que ele achando que essa pessoa é triste, porque a sobrancelha está para baixo, ela vai começando a identificar isso, isso é muito importante. Mas, só adiantando aqui, entramos na parte também de leitura online, que é uma das coisas que o pessoal estava esquecendo, né? Nas redes sociais. Mas leem pouco conteúdos nacionais.
né? De repente, você se obrigatório de estar ali presente e, de repente, começar a aumentar o número de leitura. Só para comentar, a Amazon aumentou muito a venda de livros digitais nessa pandemia, né? Por quê? As pessoas estão procurando ações, coisas para fazer. De repente, você não pode ir mais a uma livraria, comprar um livro novo e já leu todos os livros, né, que tem na sua estante. E de repente, criança que muitas vezes já está tão, né, intertida, né, com a parte digital, de repente começa a dizer, não, eu quero aquele livro, e essas ações, né, esse tipo de ação para poder partilhar. Além de algo que você também estava comentando, Clóvis, é da gamificação, né? E isso funciona em todo local, tanto nas redes sociais. Eu acredito que o OpenRedu está em processo também de gamificação, não é isso? Eu acho que eu vou começar e depois eu te chamo, porque toda vez que o teu cai, eu caio junto. Se eu que não ficar aqui, pelo menos eu te seguro. É, esse é o desafio, né? De fazer transformação digital com a internet na ponta, como eu estava falando, né? No final do que caiu agora, né? O final do processo, né? A gente tem internet de alta velocidade, mas na ponta a entrega é precária, e a gente não consegue fazer uma live. Muitas vezes a gente está dando aula, acredito que já aconteceu com o senhor também. A gente está dando aula e de repente a conexão cai, algum aluno pede para voltar o conteúdo. Professor, minha internet caiu, tem como voltar aí um pouquinho e reexplicar novamente? Isso é rotineiro, né? Isso acaba acontecendo com uma certa frequência. Boa noite, Mas Brenda. Brenda chegou por aí, boa noite. Seja nesse bem-vinda. caso, E a gente existe tava a possibilidade. falando, né? Pronto, mas nesse caso, Clóvis, existe a possibilidade de tentar achar alguma ferramenta mais sólida, né? Eu percebo, na verdade, que uma das ferramentas que até então não me deixa muito na mão, né? E não é fazendo propaganda, mas ao mesmo tempo, assim, uma ferramenta que nós usamos hoje, que realmente é o próprio Google Meet, né? E é uma ferramenta que ajuda muito. Eu vejo muita Isso. gente utilizando o Zoom, mas o Zoom não me deu a mesma segurança nas aulas EAD. Então o Google Meet foi melhor para mim, mais fácil porque a maioria dos meus alunos já possuíam conta no Google, então não precisavam ter tanta complicação de instalação. Teve a instalação, claro, mas é mais simples, né? Não tem o risco de invasão, que é outro caso também, quando a gente fala de tecnologias, são justamente os hackers que invadem contas, e justamente o Zoom se tornou uma ferramenta que tem sido muito discutida, essa questão do banco de dados, que já foi invadido várias vezes, né? E também quando eu falo para criança, né? Quando você falou também sobre redes sociais para criança, eu tinha lembrado daquele caso do homem pateta. Tu ouviu falar desse caso, né? Que está causando alerta na polícia e pela internet, que ele fica desafiando as crianças a pular uma janela, a tomar um veneno, a fazer uma coisa que vai prejudicar realmente a parte física e psicológica da criança, né? Tem que ser monitorado, né? Os pais têm que estar sempre de olho. E o processo de educação é isso, né? Principalmente na faixa etária mais baixa, né? Isso. Os pais e responsáveis têm que estar engajados, né? É o que a gente sempre comenta. Os pais têm que estar engajados no processo de aprendizado dos alunos. Agora mesmo meu filho está no processo de alfabetização, então é um processo de engajamento muito forte que a gente tem que estar para ele poder se alfabetizar na idade certa. Então, é um desafio, eu sei que né? A gente vive isso na pele aqui em casa, mas que a gente tem que enfrentar, né? E tem que ter coragem para vencer esses desafios, né? E uma frase que eu gosto muito também é que fala que a educação é experiência. E experiência deveria ser educação, né? Pelo menos é isso que a gente tem que lembrar.
Porque conteúdo, eu sempre digo isso para os meus alunos também, tá aí o Miguel, né, que está por aí também. Boa noite, Miguel, seja bem-vindo. Eu sempre digo isso para os meus alunos também. Conteúdo por conteúdo, você sempre vai encontrar um canal no YouTube melhor do que o outro. Inclusive, esse conteúdo que eu passo aqui para vocês podem encontrar algum canal no YouTube que explique de uma forma diferente do que eu estou explicando e acaba você entendendo, compreendendo melhor. Isso é normal, é natural. Então, um conteúdo que eu passo para os alunos, já hoje explicando aquele mesmo conteúdo, possa ser que os alunos compreendam melhor. E ao contrário também se aplica. Possa ser que algum conteúdo que Jorge explicou, o aluno não conseguiu entender, e aí o professor Clóvis foi lá e explicou aquele mesmo conteúdo de uma forma diferente, e o aluno conseguiu captar. Então, por isso que a gente tem que ter isso não invalida, né? Isso não invalida, é simplesmente uma metodologia, né? Exatamente. Isso enriquece, porque você tem formas diferentes de aprender e a gente precisa também de formas diferentes de proporcionar esse ambiente de aprendizado. Então, quanto mais formas diferentes e oportunidades diferentes em ambientes de aprendizado diferentes, mais alto vai ser a probabilidade daquele aluno aprender aquele conteúdo. Que é o que a gente chama de multiformas e sabedoria, né? Multiformas e sabedoria é isso. Existem várias sabedorias, vários saberes, e todos têm uma forma de aprender diferente do outro. Então, uma coisa que eu aprendo, por exemplo, podcast, né, que é um item extremamente importante nesse cenário digital, pode ser que o outro aluno ele não consiga aprender no podcast, ouvindo. Ele prefere um vídeo no YouTube e vendo uma demonstração. Então, tem alunos que preferem um vídeo para ver uma demonstração. Já tem outras pessoas, não. Eu mesmo gosto de podcast. Eu escutando, eu consigo compreender e assimilar. Então, existem formas de aprendizado diferenciados. E uma não invalida a outra, como você bem falou. Nem a tecnologia, nem o instrumento, né, que está sendo utilizado, que é a tecnologia, e nem o método do professor. Porque ele pode estar utilizando um método que vai atingir outros, mas diante do cenário que a gente tem uma quantidade grande de alunos, a maioria dos professores, uma quantidade enorme de alunos, é quase que impossível você ter um método que consiga atingir a todos e todos conseguirem aprender na mesma velocidade. Né? Que aí é um outro ponto que eu gostaria que o senhor comentasse também. Velocidade, falar sobre ferramentas específicas. A gente percebe eu percebo muito isso nessa parte que a gente ensina, que a gente cria métodos e a gente o professor deve trabalhar com, de certa forma, com uma repetição. Né? Como assim repetição? Eu mostrei a parte teórica, mostro a parte prática e excito, ou seja, eu incentivo o aluno a também criar o seu próprio método de aprendizado. Né? Eu tenho a parte teórica, mostrar a parte já conhecida, já, podemos dizer assim, consagrada nos livros, mas também tenho um exercício. Uma das ferramentas que também muitas das pessoas que podem estar assistindo não sabem usar ainda é aquela ferramenta que gamifica, né, as perguntas, é o Kahoot, né? E o Kahoot é uma ferramenta excelente para você aplicar práticas junto com a teoria. Né? Ajudar o incentivo da criança, que muitas vezes só está ali, ó, só no celular, nas redes sociais. E, é claro, tem que se realmente chamar essa... Não é simplesmente dizer, ó, por favor, vamos deixar o celular guardado. Isso acontece, a gente sabe. Só que existe uma forma de você, né, incentivá-lo. Como? Trazendo métodos diferentes, formas diferentes. Né? E isso, ao mesmo tempo, né, você, claro, vai conhecendo aí as dificuldades, porque há muitos alunos que se sentem muito incentivados à tecnologia, mas há também aqueles que se travam diante da tecnologia. Né? Claro, trazem consigo também muita coisa que o pessoal sabe que dentro de casa, né, eles trazem muito a casa,
para dentro da escola. E muitas vezes utiliza aquela tecnologia para tentar expandir um pouquinho. Eu não sei se já aconteceu com você, Clóvis, ou que aconteceu com alguns outros professores. Mas já teve ex-aluno nosso, foi meu aluno no Senac, né, que ele chegou para mim para falar sobre que tinha passado, né, dos limites num namoro que ele estava fazendo e que a menina tinha engravidado. E o que é que eu perguntar para mim? Eu sou professor, era professor dele, já tinha terminado, perguntar para mim. Já passou por isso, Clóvis? Você se tornar um pai A gente de um acaba filho, sendo conselheiro. acaba você, ou seja, ele não teve coragem de levar esse assunto para o próprio pai. Aí veio trazer para mim. Aí eu fiquei assim, depois olhando, eu digo, mas rapaz, veja o papel que o professor atua. E onde foi que ele foi fazer isso? Pelas redes sociais. É por isso que eu acho interessante. Ele estava justamente na minha aula de informática, aprendendo a usar o computador, e de repente, quando ele sabe usar o computador, ele entra em contato para conversar comigo e expandir uma tristeza. Realmente, ele estava realmente assim meio preocupado, que atitude que ele teria que tomar, que ação que ele deveria tomar, e também colocando mais culpa nela do que nele, mas aí eu coloquei também dizendo, a culpa também é sua, não é só dela. Vocês realmente passaram dos limites e agora vão ter que colher a consequência. E, né? Uma das coisas que é essencial, que você estava falando justamente sobre o método de aprendizado. Você pode ter uma metodologia, né? Uma metodologia mais, como a gente pode dizer, mais colocativa, né? Pontos nos is. E tem aquele professor que, isso aí, solta tudo no vento. Eu acho que tem que se entender primeiro é o aluno. O aluno é que realmente tem que realmente você tentar entender se realmente ele entende dessa forma. Eu acho, na minha opinião, eu chamo que o professor é um camaleão. Ele tem que olhar para a situação e mudar quando ele vê que aquela abordagem não está dando certo. E aí, de repente, ele sabe que aquela abordagem não está dando muito sucesso, então ele vai começando, trazendo outro tipo de abordagem e mantendo o fluxo do ensino. Eu acredito que é por aí que o professor tem que realmente caminhar. Exatamente. E o Kahoot, que você falou, né, é uma prática bem interessante, que você dá uma dinâmica na sala de aula. Já utilizei, eu acho bem interessante. E tem o Memeta. Esse Memeta aqui, ó, que a gente tem um site, né, é uma plataforma global, que é o menti.com. Você cria nuvem de palavras com os alunos. Então, por exemplo, no início da minha aula, algumas aulas eu gosto de usar essa prática, né, que é: acessem esse link e respondam uma pergunta. Aí a pergunta é relacionada ao tema da aula. E aí o aluno, ele vai responder se ele conhece alguma coisa, se ele sabe, em poucas palavras, 3, 4, 5 palavras, ou uma frase, que ele conhece sobre aquele conteúdo. E aí, a partir do momento que ele participa e confirma a participação dele, vai ser construído uma nuvem de palavras. E isso é bastante interessante, porque o aluno vê em tempo real essa nuvem de palavras sendo construída. Isso já aumenta o engajamento, o interesse por aquele conteúdo, aquela aula, naquele momento. Você consegue transmitir o conteúdo de uma forma mais fluida, né? E depois, no final, você também pode fazer uma outra nuvem de palavra ou montar um mapa mental, adotar essas ferramentas para fazer nuvem de palavras, mapa mental, gamificação com Kahoot. É extremamente importante para você aumentar o engajamento do aluno e a aula fica mais dinâmica, né? Normalmente, quando eu vou trazer algum conteúdo mais pesado, teórico, eu consigo introduzir essas tecnologias digitais na aula tranquilamente. E hoje, 90% dos alunos têm telefone, né, tem smartphone, é uma quantidade muito grande, você consegue engajar quase 100% dos alunos. Até mesmo aqueles que não têm, acaba pedindo para o colega do lado compartilhar, para participar também, e aumenta o nível de engajamento absurdamente nas aulas. Tá? E aí vocês podem perguntar, né? Professor, se eu não tiver
essa ferramenta disponível, sei lá, minha escola não tem internet. Você consegue fazer isso também com papel, tá? E aí o professor George pode falar até com mais propriedade, né? Ele criou um produto bastante interessante e vou deixar ele compartilhar e apresentar para vocês. É justamente o que eu E tava... não precisa. É justamente. Tem muita gente que utiliza tecnologias e tem tecnologias que não existem a necessidade de você ter a necessidade da internet, né? Você pode utilizar sem estar acessando a internet. Criar um aplicativo como esse, que a gente estava justamente aqui, na hora que estava fazendo a apresentação, caía. E aí fazer a apresentação de novo, caía. Aí justamente, eu vou acessar ele aqui de novo, para a gente poder visualizá-lo, né? Ele está carregando aqui, e poder acessar. Ah, pode ser feito com papel? Pode. Você pode criar o aplicativo e ele somente atualizar quando você tiver a internet. Por que o pessoal estava falando isso? Eu vou te contar uma coisa. Quando eu estava criando ele, a gente criou essas ideias aqui, né? Ó, a ideia do conhecer, né? A gente criava uma ideia com atividades e na atividade também criar áreas de realidade aumentada. Não sei se está dando para o pessoal visualizar, né? Está dando ao contrário aí, mas eu acredito que o pessoal está conseguindo entender. Onde tem a parte onde a criança vai ter a parte de escrita, né? E vai ter a parte de realidade aumentada. Mas o nosso foco, a princípio, vai muito mais além, né? Vai além, por quê? Porque a nossa ideia é permitir com que a criança ela pode aprender outras línguas, né? Então a gente está entrando com um processo de livros de línguas, histórias, né? Às vezes tem historinhas que o pai precisa trabalhar. Hoje em dia o que acontece é o seguinte, muitos pais estão trabalhando em casa, você está trabalhando, eu estou trabalhando em casa, então tem um momento que você pode sentar junto com o seu filho para brincar, para conversar, mas tem um momento que você tem que concentrar-se no trabalho. E nesse momento, é importante que a criança tenha uma atividade. E se essa atividade for educacional, isso é muito mais vantajoso, muito melhor. Então, qual é o propósito? É justamente permitir com que essa criança ela tenha a atividade de se interter e aprender ao mesmo tempo. Então, a ideia hoje é a aquisição dessas cartilhas. Só para ter ideia, Clóvis, eu mandei fazer... Dessa última remessa, eu mandei fazer 70. Só estou com 2 aqui, vice? Aí eu não passei lá na tua casa justamente porque, poxa, voou muito rápido. Mas a gente vai mandar fazer mais e eu chego lá, tá? Mas Que tem massa. muita gente que está realmente adquirindo. Por exemplo, olha o aplicativo aberto. Tá vendo? Ó? O aplicativo. Aí mostra aqui, ó. Cadê a parte aqui, ó? Deixa eu ver se está dando, ó. Tá dando para ver? Ao ver aqui, ó, na revista, tá dando aqui porque tá com pouca energia, tá desligando. Aí, durante esse período, ele estava também dividindo. Aí, com essa tecnologia, eu tenho a possibilidade de ter as letras em 3D, apontando o celular para lá. Ou seja, a criança só aponta o celular, vai ter as letras em 3D, tocando na tela. Aquela letra será lida, terá um comentário. Então, a ideia da gente, que a gente está até terminando um agora que tem a matemática, né? Esse daqui, ele só tem as letras, né? As vogais e número, vai trazendo atividades, para cada número vai trazendo pintura que a pessoa vai fazer, só que as outras cartilhas vão ser maiores, né? Vão ser de maior interação também. Tem site. Se alguém agora... Bom, o site da gente é o gafic.com.br, né? Permanece o mesmo site e a gente vai estar justamente colocando nesse Gafic, né? Para o pessoal entrar em contato com a gente, mas tem também no Facebook, pode aderir lá ao projeto Aprendolande, tá? Aprendolande, sem eu não estou com ele aqui, mas se pesquisar também o projeto Conhecer, o Aprendolande, ele é justamente um projeto, pode pesquisar justamente nas redes sociais,
vou comentar aqui, deixar que aí o pessoal fica ciente, né? isso. Eu também vou criar uma área no meu site, e aí eu vou colocar uma área de parceiros depois, aí eu vou colocar o link, um breve resumo, né, uma descrição desse projeto, que é muito interessante, porque justamente, né, quebra aquela ideia de que tem que ser tudo conectado. Você tem um projeto que é desconectado e se aquela criança, né, e os pais tiver conexão, vai poder oportunizar ali aquele estudante a navegar nessas dimensões de tecnologia, né? E E esse nesse link é muito... caso, não precisa ter a conexão, né? No caso desse, você não, não tem a conexão. Tem muita gente indo para o interior, aí muitas vezes, né, tem que de repente acontecer uma queda, bota a criança com a Aprendolândia lá, a criança vai se entretendo, vai aprendendo. Tem outras cartilhas, a gente tem um projeto de até o final desse ano, a gente ter 3 cartilhas e 2 livros, viu? Torcer o dedo para a gente correr para poder conseguir, porque agora a gente está pegando muito trabalho na Secretaria de Educação, mas mesmo assim a gente já está com um já praticamente todo pronto, ou seja, essa já está pronta, já está indo para a gráfica de novo, né, para a segunda remessa. Essa vez a remessa vai ser maior, porque a gente viu que realmente está saindo. E já vai sair o outro, que é o da tabuada, né? Que traz tabuada. Tem matemática, muita matemática, muita vezes, multiplicação, divisão e conteúdo ali. Tem um de inglês que vai sair também. Já também está quase todo pronto. A faixa etária está aumentando. Essa daqui é mais para crianças do pré-escolar, do grupo até o grupo 3, né? A próxima que a gente está colocando vai estar até o 3º ano, né, do fundamental, porque ele vai estar trabalhando 3º e 4º, aliás, porque também trabalha divisão e multiplicação, e também já começa a introduzir porcentagem. Então já entra também no 3º e no 4º ano, né? O de inglês também vai já começar a trabalhar entre o 3º, 4º e 5º ano, né? Justamente para ajudar as crianças a entenderem melhor palavras, né, relacionadas às letras, né? E, que legal. Claro, a gente também vai trabalhar a ideia de outras línguas, não só inglês, né? A gente tem recebido espanhol, chinês, vai ter chinês, hebraico. Então a ideia é fazer parte de um projeto para conhecimento de línguas também, né, para que o pessoal possa trabalhar bastante essa questão. A gente tem esse projeto aqui, que é o projeto Conhecer. Esse projeto aqui também já está quase todo pronto, mas esse projeto aqui ele tem umas coisinhas que a gente quer agregar, que são games educacionais. Esse projeto ele tem foco de ensinar a alfabetização para crianças desde da primeira, né, primeiro ano, segundo ano, mas ele vai trazer a temática religiosa. Então ele vai trabalhar justamente ensinando o alfabeto com histórias e com conselhos bíblicos, né? Então vai ser muito interessante porque ele vai trazer essa ligação, né, para que as pessoas possam introduzir um conhecimento, um caráter, né, um caráter de responsabilidade para a criança ao mesmo tempo que ela aprende. Sensacional. São produtos desconectados, digitais e desconectados, né? Isso. Todos eles têm esse foco de trabalhar a ideia. Eu lembro que a gente conversava muito, né, uns anos atrás. A gente teve a oportunidade de já trabalhar junto, tanto como professor, como também como sócio de empresa. E a gente conversava muito sobre isso, né? Ficava muito ainda no campo da ideia. E aí, graças a Deus, surgiu a oportunidade para você fazer o produto e agora tirar, né, esse projeto do papel. É sempre importante, né? Acho que tem vários professores com várias ideias legais, mas tem que realmente colocar para frente, acreditar, né?
sempre está nesse processo de formação, pensando em tecnologias, como você pensa, tecnologias desconectadas, e também se qualificar, né, para tecnologias digitais, que a gente deu vários exemplos aqui, né, desde as redes sociais a um E hot site. uma delas ainda está de pé, vice, Clóvis? Eu ainda não desisti da rede social, não. A gente quer pegar o modelo do OpenRedu, tentar verificar se a gente tem a possibilidade de colocar isso de volta no ar. Só que dessa vez, a gente tem outra metodologia, né? A gente traz a ideia de um dos assuntos que não comentamos, mas que realmente é necessário que seja comentado, que é o ensino híbrido. Isso. Eu Que é acredito uma coisa que eu falo muito eu acredito que é no muito meu site, importante. né? Isso. O ensino híbrido, que não só eu, você já pregou isso, ó. A gente já pregou isso há muito tempo, né? E agora a gente vê que é necessário, né? Então eu acredito que se a gente voltar ao projeto de criar uma rede social exclusiva, a gente sabe, já conhece o OpenRedu, né? E a gente pode fazer uma versão do OpenRedu, né? Para justamente poder trabalhar essas escolas hoje em dia, que tem muita escola aí precisando de plataformas, e o OpenRedu poderia ser uma dessas plataformas. Com certeza, é uma plataforma educacional, né? Uma rede social educacional muito boa e pode ser introduzida esses conceitos de gamificação que aumenta e muito o engajamento, né? E é isso, Isso. pessoal. Essa live tem esse objetivo, né, de compartilhar tecnologias não digitais, tecnologias digitais para vocês, compartilhar experiência. Educação é isso, é conversa. Por isso eu gosto desses modelos de café, né, que eu falo, esses eventos, porque são nessas conversas que saem ideias, oportunidades de avançar as ideias, né, implementar essas ideias para não ficar só o projeto no papel, tirar realmente o projeto do papel. Veja que já hoje fazia anos que tinha esse projeto em mente, já desenhava algumas coisas, tal. E aí ele amadureceu a ideia e com certeza não só com minhas conversas, com a conversa de vários outros agentes aí do ecossistema, né, outros professores, foi implementada essa ideia, o projeto saiu do papel e hoje ele está atingindo um público grande, já pedindo para fazer várias reimpressões aí na gráfica, porque realmente está tendo saída, porque a ideia é isso, você passa num processo de maturação, de ideação, e como diz o processo do design thinking, né? Você passa por aquele Verdade. processo de ideação, de maturação, validação, testa, volta, coloca para alguém comentar, e a experiência da educação é que transforma, de fato, as nossas práticas, né? É a nossa questão de metodologia, como a gente fala. A gente aplica uma metodologia numa turma, dá certo, aplica em outra, a mesma metodologia não dá certo, porque o público é diferente, as mentes são diferentes, você tem que aplicar um outro método, uma outra prática, para conseguir alcançar mais alunos naquele turno, porque eles aprendem de uma forma diferente. E a gente vai aprendendo com essas práticas, com essas experiências, e aí sim a gente se forma como educador cada vez mais qualificado e proporciona oportunidades para os nossos estudantes, oportunidades diversas, né? Vários exemplos aqui que a gente deu de tecnologias, de ferramentas e de oportunidade de aprendizado, não só para o estudante, mas também para a gente, professor, está sempre aberto ao novo, aberto a aprender, né? E isso é que faz da gente realmente ser um eterno aprendiz, tá, professor Jorge? Beleza. Eu agradeço a oportunidade, o convite. Voltou? Estava travado. Travou tudo novamente, mas aí agora a gente pode finalizar, né? Também Pronto. voltou. Iniciei tudo aqui para poder voltar. E é isso. Quero agradecer demais também, professor Jorge. Sempre é muito bom as nossas conversas, o aprendizado é mútuo, né? Sempre a gente troca muitas ideias sobre esse processo de transformação da digital na educação, né? E sempre, como eu estava comentando antes de cair, tá aberto ao novo, aprender, a compartilhar, né? Tá aberto a querer aprender, a gente ser esse eterno aprendiz, e sempre a gente tá nesse processo de aprendizado, seja
no ensino fundamental, seja no doutorado, no pós-doutorado, não importa o seu nível de conhecimento, mas sempre aprendendo, né? Principalmente com experiência. Eu tô aqui. Voltou. Tava só aguardando. Parabéns, isso. então. Parabéns por esse projeto e que Deus abençoe a você e a toda a família. E que possamos estar, né, preparados. Essa pandemia, principalmente, tem afetado muito a parte da educação. E a gente sabe que a gente está fazendo muitas coisas, né, está se adaptando a muita coisa ao mesmo tempo. Que possamos também realmente estar prontos, né, para mudanças, como você mesmo acabou de dizer, e que possamos aprender para que a educação daqui para frente tenha novos recursos, novos patamares. Essa é a ideia da energia, da educação híbrida, mais do que nunca, vamos tentar trabalhar bastante em cima dela, para que ela possa dar continuidade. Beleza, Clóvis? Muito obrigado, valeu. Meu irmão. Fique na... Obrigado. Deus abençoe. Tudo de bom para você. Depois eu quero o link. Também. Depois eu quero o link. Com certeza. Clóvis Rocha, ponto digital. Compartilhar, tá na bio. Tá bom. Do conteúdo que a gente vai postar, né? Você disse que vai colocar no YouTube. Sim. Vou compartilhar. Beleza. Vou deixar no IGTV e mandar os vídeos. Muito obrigado. Deus abençoe. Com Deus. Amém.